Salve, salve, camarada. Tudo no suave com vocês. Espero que sim, velho. Vou trazer aqui mais o depoimento e o voto de Xandão referente a uma bolsonarista lá envolvida no bagulho do 8 de janeiro, tá ligado? A Revolução dos Mané. Aí, referente a essa daí, ao pesquisar aqui pelo nome dela, eu vi que consta aqui em uma reportagem que em setembro diz que ela foi presa porque tava foragida lá no Paraguai. E foi entregue, tá ligado não? À Polícia Federal. E consta também notícia aqui recente que Xandão, com toda a benevolência dele, liberou ela de utilizar a tornozeleira eletrônica por conta de uma gestação de alto risco e pá, tá ligado? Xandão é limpezinha demais, né não? Oxe, na real, fica admirado por com tanta benevolência dele. Ei, por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa também para ajudar nós nesses negócios de engajamento. Vou trazer aqui primeiramente o depoimento dela e pá, que é breve. Na sequência já trago as ideias que Xandão deu para pedir a condenação dela. Daquele jeito, papai, 17 anos. Acusada de ser financiadora dos bagulho e pá, parece que alugou ônibus e tudo mais. Enfim, sem mais delongas, bora logo aqui pro vídeo. Michael, você tinha falado da 2541, a doutora Valquíria tá aí ainda? Tá sim, eu vou colocar ela, só um Então minuto. vamos lá. Olá, Bom dia a todos, tudo bem? bom Desculpa dia. pela demora, eu só vou explicar porque é o seguinte, aqui as ações penais de hoje todas são acusações graves, então os interrogatórios estão longos, entendeu? É isso. E Tranquilo, excelência. dentro da Tranquilo. defesa, doutora, não é assim, não tem jeito, a senhora bem entende aqui, tá bom? Sim, doutor. Entendo. Então vamos lá. Ação penal 2541, Riene Munhoz Marçula, é isso, senhora Riene? Isso, Riene Munhoz Marçula. Então vamos lá. Audiência de instrução de hoje, inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Seria, né? Mas só que não houve testemunhas arroladas pela acusação nem pela defesa. Então eu vou passar diretamente para o interrogatório da senhora. Tá bom. Eu vou explicar como eu vou fazer o interrogatório. Eu faço em duas partes. A primeira parte eu faço perguntas sobre dados e qualificação da senhora, e a segunda parte eu vou fazer perguntas sobre os fatos narrados na denúncia, que são as acusações feitas contra a senhora. Nessa Certo. segunda parte, a senhora pode permanecer em silêncio. É um direito constitucional assegurado para a senhora que, se exercido, não pode ser usado de forma alguma contra a senhora. A Tá senhora bom. conversou com a sua advogada sobre esse ato que será praticado, sobre o processo? Conversei. Então eu vou iniciar a primeira parte do interrogatório. O nome completo da senhora. Riene Munhoz Marçula Teixeira. Data de nascimento. 6/3/1991. Atual endereço completo. Do Campinas, São Paulo. Tá. Estado civil, desculpa. Casada. A senhora tem filhos? Tenho Quais idades? 13 anos. Mora com a senhora? Sim. A senhora estudou até que série? Superior. A senhora trabalha? Trabalho. O que a senhora faz? Hoje eu presto serviço de assessoria. A senhora ganha mais ou menos quanto por mês? Em volta de uns 5. Tá. A senhora tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Nenhuma. Além dessa ação penal, a senhora já respondeu alguma outra? Já foi condenada? Já cumpriu pena? Nunca. Tá. Sobre essa ação penal, a senhora leu a denúncia? Sabe do que está sendo acusada? Sei. As acusações são verdadeiras? A senhora quer falar alguma coisa? Não, vou permanecer em silêncio. Tudo bem. Doutora Cecília, alguma questão? Excelência, em atenção ao pronunciamento da senhora Riene, eu não tenho perguntas. Tá bom. Doutora Valquíria, a defesa vai fazer perguntas? Não, excelência, não vou perguntar. Então tá. Então dou por encerrado o interrogatório na ação penal 2541. Saem todos intimados nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal para eventuais requerimentos e diligências. Doutora Valquíria, muito obrigado pela espera. Bom dia. Senhora Bom Riene, dia. obrigado pela espera também. Bom dia. Estão dispensadas. Obrigado. Bom dia, excelência. Quando é pra fazer xenofobia, racismo, homofobia, esses bagulho, o bolsonarista é cheio de querer defender liberdade de expressão, né? Na hora que o calo aperta, aí quer ficar usando esses bagulho de liberdade ao silêncio, meu irmão. Muito contraditório, né não?
Enfim, vou trazer agora aqui as ideias que Xandão colocou no voto na hora que pediu a condenação da meliante. Relembro, viu, a pena daquele jeitinho. 17 anos, papai. Enfim, vou fazer aqui a leitura agora. A prova constante dos autos corrobora as imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da execução dos diversos crimes praticados durante os atos golpistas de 8 de janeiro, com a invasão violenta da Praça dos Três Poderes, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Conforme demonstrado durante a instrução processual, Rieni Munhoz Mársula Teixeira participou ativamente como executora material dos crimes orquestrados pela organização criminosa que, movida pela inconformidade com o resultado das eleições presidenciais de 2022 e visando a abolição do Estado Democrático de Direito, invadiu a sede dos Três Poderes da República em Brasília, DF, causando danos significativos ao patrimônio público, inclusive bens tombados mediante bolsonarice e assustação. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes encontram-se cabalmente comprovados através do conjunto probatório excepcionalmente robusto, que revela seu papel fundamental como organizadora, financiadora e mobilizadora do movimento antidemocrático, demonstrado através de extensas movimentações financeiras, atividade organizativa em redes sociais e posterior fuga do país para escapar da persecução penal. Ressalta-se que, durante o interrogatório judicial, a ré exerceu seu direito constitucional ao silêncio, restando nos autos apenas sua versão prestada durante a fase policial, o que reforça a importância de análise imparcial das evidências materiais e dados financeiros coletados. A participação de Rieni Munhoz Mársula Teixeira foi inicialmente apontada através de monitoramento de redes sociais realizados pela PF, conforme documenta o relatório final conclusivo do inquérito policial instaurado, sendo de se destacar que a própria ré se expôs em redes sociais e grupos de WhatsApp, ao divulgar publicamente informações sobre sua participação na organização e logística para a participação nos eventos antidemocráticos, inclusive por meio da arrecadação e posterior destinação de valores monetários, utilizando-se de sua conta pessoal. A acusada, por exemplo, divulgou em seu perfil na rede social Instagram informações detalhadas sobre viagem de Campinas, São Paulo, para Brasília, Distrito Federal, com o objetivo explícito de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Entre 5 e 6 de janeiro de 2023, Rieni compartilhou uma publicação temporária contendo a imagem com o título Tomada de Brasília e informações logísticas complementares, incluindo data, horário da viagem e telefone para contato, número tal, Rieni Munhoz, conforme informação de polícia judiciária. Aí vem aqui, tá ligado? Não um print de uma imagem aqui de bagulho de tipo um folder, tá ligado? Convocatório pro bagulho. Aí segue aqui a dizer que esta publicação constitui evidência direta e robusta de seu papel organizativo e logístico, com conhecimento prévio sobre os objetivos golpistas do movimento, por meio de linguagem explicitamente relacionada aos atos de bolsonarices e à tomada de poder. Tomada de Brasília, entre aspas. Com base nesse levantamento inicial, foram decretadas medidas cautelares abrangentes contra a investigada, incluindo prisão preventiva, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e telefônico e bloqueio de contas e ativos financeiros, demonstrando a gravidade de seu envolvimento e os riscos que representava. Muito periculosa mesmo. Aí segue aqui a dizer que, à semelhança dos demais integrantes da associação criminosa, articulada majoritariamente em redes sociais, a análise técnica apurou que Rieni Munhoz Mársula Teixeira integrava diversos grupos de WhatsApp com temática antidemocrática, incluindo, aspas, exilados patriotas BR, fecha aspas, e Bolsomito Livre BR, entre outros, conforme informação de polícia judiciária de tal número.
A informação de polícia judiciária de outro número estabeleceu conexão importante na rede organizativa, dentre os quais se destaca Diogo Arthur Galvão, amigo da acusada, que viajou para Brasília, Distrito Federal, consigo em 7 de janeiro de 23. Diogo é igualmente réu nos atos da ação penal de tal número em andamento. Relevante para a apuração dos fatos é a constatação de que Diogo, associado à RN, divulgou em suas redes sociais, em 4 de janeiro de 23, pedido de auxílio financeiro com linguagem explicitamente messiânica. Aspas. Missão Brasília, precisamos de Pix para dar estrutura às pessoas que estarão lá. Pix tal da conta Nubank. Por favor, ajudem, precisamos salvar nossos filhos, nossas famílias e nosso país. Ouvida na fase policial, a acusada Rieni Munhoz Máxima Teixeira, termos de declarações de tal número, embora apresentando versão tendente a minimizar sua participação e envolvimento nos atos golpistas, acabou por confirmar elementos fundamentais e centrais da imputação levada a feito pela PGR. A réia admitiu ter vindo a Brasília, DF, em 7 de janeiro de 23, de carro, acompanhada de Bruna Lemos Bono, Diogo Arthur Galvão e Gabriel. Reconheceu que ao chegarem a Brasília, se dirigiram ao quartel-general do Exército, onde, aspas, rezaram, almoçaram e permaneceram no local até anoitecer, fecha aspas, tendo se deslocado a um imóvel alugado por meio da plataforma Tal. Confessou ter intermediado a pedido de terceiros o aluguel de um ônibus com destino a Brasília, DF, entrando em contato com Marcos em tal número da empresa tal ou empresa X, que informou o valor de R$ 13.900, tendo sido o aluguel confirmado, embora negue ter financiado diretamente o transporte, assumiu ter usado suas redes sociais para angariar dinheiro para a compra de água destinada ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Apresentou, ademais, justificativa incongruente e pouco convincente para sua presença em Brasília, DF, alegando ter vindo, aspas, para cobertar um caso extraconjugal de uma amiga. Ê, meu véi, amiga, né? Bora lá. Versão que constata frontalmente com as evidências de seu papel de organizadora do transporte. A análise do material apreendido com a acusada quando do cumprimento do mandato de busca e apreensão expedido revelou o papel significativo da denunciada dentro da associação criminosa como incentivadora e organizadora dos atos golpistas, com um papel fundamental à captação de recursos financeiros. A análise dos dados bancários da acusada revelou grande volume de movimentações bancárias no período anterior a 8 de janeiro de 23, evidenciando a operação financeira estruturada para financiar os atos antidemocráticos. Entre 30 de novembro e 15 de dezembro de 2022, através de 10 transações, a denunciada recebeu R$ 9.500 de Flávia Caroline de Andrade Heller, conhecida como Carol Heller, influenciadora digital. Merece destaque a confirmação da acusada que em 8 de janeiro de 23 esteve com Carol Heller em Brasília, DF, informação de polícia judiciária de tal número. Essa Carol Heller aí, meu velho, eu lembro que ela chegou a aparecer algumas vezes e tal, parece que ela mesmo finalizou a vida dela, tá ligado? Ela chegou a levar uns carinhos também perto da praia e tal, uma fita assim, meu velho, eu lembro de um bagulho assim. Mas bora lá. B. Entre 16 de novembro e 17 de dezembro de 2022, período antecedente aos atos antidemocráticos, recebeu R$ 1.870 de Rafael André Caires Leite, empresário ligado ao movimento Avante Brasil e apontado como organizador de caravanas de Campinas, São Paulo, a Brasília. Informação de polícia judiciária de tal número. C. Entre 18 de dezembro de 2022 e 3 de janeiro de 23, período antecedente aos atos antidemocráticos, por 3 vezes, recebeu R$ 1.200 no total, remetido por Bruna Lemos Bono,
e sua pessoa jurídica, tal aqui, ME, ouvida perante a autoridade policial, Bruna Lemos Bono confirmou ter ido a Brasília DF entre 7 e 8 de janeiro de 23 com a acusada e outras pessoas. Informação de Polícia Judiciária de tal número. Particularmente revelador é o fato de que Rieni recebeu quantidade expressiva de valores repetidos de pequena monta, 50 e 100 reais, por meio de Pix, especialmente no dia 5 de janeiro de 23, poucos dias antes dos atos antidemocráticos, conforme a informação de Polícia Judiciária de tal número. Este padrão de recebimento de valores reforça o seu papel na arrecadação de recursos e organização de transporte de terceiros para a participação nos atos. Dentre os valores recebidos, verifica-se alguns oriundos de pessoas que foram presas em flagrante no dia 8 de janeiro de 23, durante os atos antidemocráticos e investigados no âmbito da Operação Lava Jato, Operação Lesa Pátria, tais como Renan do Nascimento Melo e Maria Aparecida Meduli, informação de Polícia Judiciária de tal número. A análise financeira revelou ainda que Rieni Munhoz Mársula Teixeira teve diversos gastos ordinários realizados em Brasília e concentrados entre dezembro de 22 e janeiro de 23, conforme revelado pela informação de Polícia Judiciária de tal número, reafirmando sua presença física em Brasília no período dos eventos antidemocráticos e não apenas no dia 8 de janeiro de 23. A evolução da movimentação de recursos financeiros coincide exatamente com o período de captação de contribuição financeira nas redes sociais para financiar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 23, evidenciando a operação coordenada e estruturada com integral conhecimento da atividade ilícita que se desenvolvia. Portanto, ponto que merece destaque ainda é que, apesar das medidas cautelares impostas, que incluíam a proibição do uso de redes sociais, a acusada Rieni Munhoz Mársula Teixeira continuou a participar das atividades de cunho antidemocrático, demonstrando desrespeito às ordens judiciais e persistência em suas atividades criminosas. Como exemplo desse descumprimento, cita-se a divulgação de participação em live em rede social dia 2 de agosto de 2023, conforme a informação de Polícia Judiciária de tal número. Conta ainda que, identificando-se como Ana BR, ou a acusada de WhatsApp, Exilados Patriotas BR, cuja descrição revela explicitamente os objetivos antidemocráticos. Informação de Polícia Judiciária de tal número. Aspas. Pessoal, sejam bem-vindos, ajudem a divulgar o nosso grupo, através dele vamos colocar notícias e informações sobre o que estamos vivendo e direcionar cobranças nos deputados e senadores para que nós, exilados políticos, possamos voltar ao nosso amado país. Amado país, correu que no bagulho e quer vir com esses papos de amado. Para, meu irmão. Com cada lorota, né, não, dessa galera. Deixa eu seguir aqui. No grupo Bolsomito Livre BR, Rieni Munhoz Mársula Teixeira era participante ativa. Em 30 de agosto de 23, demonstrando seu papel de moderação, enviou mensagem reveladora, aspas, excluí já, só que quem pode postar fake aqui, eu vou remover, porque já basta a cilada que entramos por conta de fake. Informação de Polícia Judiciária de tal número. Outra informação de Polícia Judiciária identificou evidências de que Rieni Munhoz Mársula Teixeira havia deixado o Brasil com o objetivo de escapar da justiça. Em diálogo com sua mãe, Tânia Regina Munhoz, compartilhou em 13 de setembro de 23 uma imagem contendo sua foto e a legenda explícita. Liberdade para Rieni Munhoz, exilada desde o dia 18 de janeiro de 23, Paraguai. Deu certo não. Aí segue aqui que em relação aos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro,
É certo que o grupo criminoso transportado para Brasília, DF, com incentivo da acusada, invadiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e causou extensos danos, tipo não deixar os vidros inteiros, dando a cadeira, painel, mesa, móveis históricos e outros bens, causando a totalidade dos danos descritos pelo relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. A acusada, assim, ao prestar auxílio moral e material ao grupo, inclusive organizando o transporte do mesmo, além de concorrer para os objetivos antidemocráticos, participou de atos de estrago e destruição de bens especialmente protegidos por ato administrativo, que seriam tombados como peças urbanísticas dentro da escala monumental do projeto do plano piloto, conforme portaria do IPHAN, assim como de suas respectivas estruturas arquitetônicas, conforme o processo de tal número também do IPHAN. No presente caso, certo é que a convergência das evidências afasta qualquer dúvida sobre a efetiva participação de Rieni Munhoz Mársula Teixeira nos atos de bolsonarice e seu financiamento. A. Evidências financeiras extensas demonstrando seu papel central na captação e distribuição de recursos. B. Publicações próprias em redes sociais documentando sua função organizativa. C. Confissões parciais, confirmando aspectos fundamentais da acusação. Letra D. Continuidade de atividades antidemocráticas mesmo após medidas cautelares. D novamente. Tem duas vezes a letra D. Fuga do país evidenciando consciência de culpa. Letra E. Conexões diretas com outros participantes presos em flagrante. O acervo probatório demonstra, portanto, de forma cristalina e irrefutável que Rieni Munhoz Mársula Teixeira desempenhou papel fundamental como organizadora e financiadora dos atos atentatórios à ordem democrática de 8 de janeiro de 23, constituindo evidências mais do que suficientes para fundamentar sua condenação pelas condutas típicas descritas na peça acusatória, especialmente considerando que ela própria se expôs através de publicações organizativas, recebeu recursos de múltiplas fontes para financiar os eventos e posteriormente fugiu do país para escapar das consequências legais de seus atos. Xandão tira a braba de 1000 graus e ainda deixou a mulher ficar sem tornozeleira por causa da bagulho de gravidez de alto risco. Xandão é limpeza demais, pô. Essa galera reclama muito de barriga cheia, pô. 17 anos, acho que ainda ficou meio que baratinho. Não ficou não, a mulher foi parar no Paraguai. Não sei nem por que deixaram de ir pra rua de novo, meu velho. Era pra ficar de preventiva até agora, a meu ponto de vista. É possível até que não chegasse nem a ter engravidado, tá ligado? Se tivesse guardadinho e pá. Mas não, sabendo que tá respondendo aos bagulho louco e tudo mais. Já tendo um pirraia, né? Deixou o pirraia aqui e pá, foi-se embora pra Brasília participar das badernas. Aí agora faz outro, na moral, pô, essa galera é muito sem juízo mesmo. Mas o bagulho é doido, o processo é lento e o juiz é Xandão. 17 anos, velho, que satisfatório. Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Peço humildemente que, caso não seja inscrito ainda no canal, que se inscreva. Aperta no like se não apertou até agora. Se já apertou, peço que nem aperte novamente, senão desmarca. Comentário é importantíssimo também para auxiliar no alcance do vídeo. Se puder fortalecer com o Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Também pode virar membro ou então apertar no bagulho aí de valeu, tá ligado? Que fazer uma doação também. Enfim, é isso. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, amor, velho. Tá ligado, né? Golpista bom. É golpista preso, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!